Capítulo 88 Lembranças trocadas. Eu, Aya. Olhando pela janela vi as nuvens escuras passando pelo céu, as janelas estavam fechadas com os novos vidros colocados pelos anões, o vento estava muito intenso lá fora, eu podia perceber só pelo forte barulho que fazia conforme rebatia na janela. Eu me sentia uma droga pela minha vida continuar tomando um rumo tão forçado pelas escolhas do meu pai. No fundo eu amava Dante de verdade, Kyoran apesar de algumas horas demonstrar o mesmo não queria assumir e parecia querer a qualquer custo se manter longe de mim. Isso me doía, de verdade, eu achei que com o retorno de Dante minha vida mudaria, tudo só piorou. Aros não parava de me cobrar todas as vezes que me via, ele olhava profundamente nos meus olhos como se estivesse esperando uma resposta sobre o que me pediu. Kyoran preferiu Lilith, nem mesmo quando ela morreu deu o braço a torcer por mim, eu não conseguia tirar da cabeça o modo como ele disse que pensaria no assunto, será que ele não entendia que eu queria ajudá-lo? Será que seria melhor eu ter dito que fingiria também? Não tinha como imaginar o que se passava na cabeça dele. Aros estava errado, Kyoran não parece interessado numa mulher como ele disse que todo homem é. Ou será que o problema mesmo era eu? Mas qual? Eu contei toda a verdade, abri meu coração mesmo sendo difícil, disse até mesmo o que os iluminados fariam. Meus pensamentos foram interrompidos com uma súbita lembrança do passado, eu estava cara a cara com o Deus das Trevas junto com Dante, estranhamente, Dante estava agindo diferente, ele parecia confuso sobre onde estava e quem era o Deus das Trevas. Havia algo de errado, aquelas memórias não eram assim, me lembro de Dante estar decidido e preparado para lutar, o Deus das Trevas fugiu reclamando que não merecia aquilo. Mas, agora ele estava rindo e dizendo que sua conquista estava mais próxima. A lembrança termina da mesma forma com Dante morrendo em meus braços, mas, agora o Deus das Trevas sai rindo em vez de sair reclamando do próprio destino. Por um momento parecia que Dante diria que não seria ele, então ele parou, pensou novamente e disse que agora estava tudo bem, ele apenas tinha tido uma dor de cabeça momentânea. Lembro-me de ficar aliviada e poder voltar a lutar ao lado dele com tudo que tinha. O que há de errado comigo? Porque tenho duas lembranças de um mesmo acontecimento. Princesa, você está bem? Perguntou Baturiel que tinha acabado de entrar, eu não estava com dor, mas cobria os olhos como se estivesse. Estou bem, só um pouco confusa disse e retirei as mãos dos olhos. Baturiel ficou aliviado parando na minha frente depois de ver meu rosto. Se quiser conversar estou aqui. Costuma se lembrar bem do passado, Baturiel? Perguntei aproveitando a disponibilidade que ele deixou no ar. Frequentemente, princesa. E alguma vez já viu suas memórias serem trocadas de repente? Como se tivesse tido uma ilusão ou um sonho dos mesmos acontecimentos, porém, diferentes. Não, minhas lembranças são um tanto dolorosas para serem trocadas tão facilmente. Eu não quis dizer isso, só queria saber se às vezes você pensou que estava errado sobre alguma memória, se de repente ela era diferente expliquei. Comigo nunca, se aconteceu algo à senhora e quiser falar eu posso ouvir disse ele sempre prestativo. Ele me acharia uma louca se tentasse contar a ele o que tinha acabado de acontecer comigo. Acho que estou ficando com sono disse e me levantei. Princesa, eu não posso dizer que passei pelo mesmo problema que você, mas aconteceu uma coisa comigo, se você não estiver com pressa para dormir, eu gostaria de falar sobre isso com a senhora agora disse ele sério.
Não me chame de senhora, fica muito estranho, sou mais velha que você, mas isso não importa, disse normalmente. Desculpe, é apenas uma maneira de falar com respeito. Tudo bem, Baturiel, mas, por favor, me chame de você. Meu sono não está tão pesado assim, disse e me sentei de volta na cadeira. Baturiel pediu licença e fechou as duas portas no trinco, a do corredor que ia para o meu quarto e do corredor que seguia para as escadas, depois se sentou do meu lado. Antes de falar sobre isso, você tem que me prometer segredo absoluto e não contar isso a ninguém, principalmente aos iluminados, explicou ele. Os iluminados. O que ele poderia ter para mim dizer de tão importante que nem eles deveriam saber? Será que Baturiel também tinha problema com eles? Assim como eu. Apesar de tudo, nunca contei a ninguém além de Kioran. Não vou falar para ninguém, disse firmemente. Tudo bem, princesa, será uma história um pouco longa, espero que não me ache louco quando eu acabar. Então Baturiel começou a falar de sua visão em que Dante transformado em domínio nos matava, que minha teimosia tinha nos feito morrer, Lilith estava viva nessa visão e eu reclamava de ter confiado nela, eu tinha um anel dentro de mim. Baturiel tinha me perguntado de um anel antes, não imaginei que fosse isso. Era muita coisa para entrar na minha cabeça, estava mais parecido com um pesadelo do que com uma visão do futuro. Baturiel explicou sua versão da conversa com Ricardo, que foi o primeiro a achar que se tratava de um futuro, e me explicou por que não confiavam nos iluminados. Tudo fazia sentido nessa parte, mas, se eu fosse acreditar nisso, então Lilith estaria viva, em algum momento eu guardaria um anel em minha aura, que não entregaria nem mesmo tendo minha vida ameaçada. Não, isso não podia ser real. Impossível, disse depois de pensar por alguns segundos. Os anões vão colocar uma proteção de aço vulcânico nas janelas que serão ativado por um mecanismo secreto. O próprio Gauro deu a ideia de que deveríamos usar um quadro para esconder o mecanismo. Tudo que ele me disse sobre seu plano de melhorar o castelo está batendo com a visão que tive. Isso quer dizer que Lilith está viva? Perguntei, embora não acreditasse ainda. Pode ser que sim. Kioran faria qualquer coisa para protegê-la, mas sinceramente, ele não parecia estar mentindo quando atacou Carlos querendo pegar Iago, disse me lembrando. De fato, Ricardo foi quem deu essa opção dela estar viva, nem eu acredito muito nisso. Tudo bem, mesmo que não acredite em tudo isso, vou me lembrar. Se isso acontecer, não vou nos obrigar a esperar. Dante dizendo isso, me levantei. Em uma só noite eu tinha ouvido e imaginado mais coisas estranhas do que minha cabeça podia suportar. Boa noite, princesa, desculpe se te incomodei com isso. Dizendo isso, ele me reverenciou e saiu caminhando. Não me incomodou. Boa noite, disse com um meio sorriso e me virei para a porta que me levaria para o corredor do meu quarto. Então já está começando. Meu sacrifício não será em vão, isso me excita. O que ele quis dizer naquela hora? Minha conquista está mais próxima. Você perderá, Andrium. Foram as palavras finais do Deus das Trevas. Quais eram as outras que eu me lembrava? Pensei confusa agora, abrindo a porta do meu quarto. Minha cabeça estava mesmo uma bagunça. Maldição! Eu não merecia isso. Se era isso, havia duas ações numa mesma memória.